Salve, compas! Tá no ar a Rádio Mulambo com notícias muito importantes sobre o seu dia. Hoje a gente tá aqui com Heber Dantas, Ed Batatão e um convidado pela segunda vez, né? Que é o Luiz Fevereiro, né, fundador do PSOL, economista, comunista e, apesar do nome, faz sua militância em todas as épocas do ano. Na última vez que o Fevereiro esteve aqui, a gente estava falando sobre federações partidárias, né? E durante a conversa sobre federações partidárias, a gente se questionou se a corrupção, de fato, seria ou não o pior problema do Brasil, né? E o Fevereiro disse, sim, esse é um bom debate, né? Mas aí, como o tema era outro, eu não deixei ele seguir, foi uma mancada, né? Fazer isso com convidado, assim, e tudo, né? Mas a gente viu que hoje voltar para conversar sobre isso. Antes da gente começar, né, eu gostaria de falar para você que está ouvindo que, assim, no Brasil, a gente ouve muito esse papo de que a corrupção, de fato, é o maior problema do país. Eu queria dividir alguns números antes da gente começar essa conversa, tá? A corrupção, de fato, é um problema muito sério, certo? Né? E ela custa, por ano, aproximadamente 200 bilhões de reais. Talvez, nesses últimos 2 anos do governo Bolsonaro, a gente veja essa cifra aumentando, porque, de fato, talvez nunca tenha se roubado tanto na história desse país quanto agora, né? Mas, em média, geralmente é isso, 200 bilhões por ano. Aí você fala, é um valor alto, né? E, de fato é um valor bastante elevado, né? Isso daí equivale 2 vezes, por exemplo, ao orçamento da saúde, né? O orçamento da saúde é um pouco menos de 2 vezes, né? O orçamento da saúde é cerca de 115 bilhões, né? Então, sim, se rouba muito nesse país. Só que a gente não fala, por exemplo, sobre a sonegação, né? Quanto o Brasil ele deixa de arrecadar por causa de sonegação de impostos, né? Em média, por ano, o Brasil ele deixa de arrecadar cerca de 480 bilhões, 4 vezes o orçamento da saúde, né? Fora isso, a gente tem os problemas de renúncia fiscal, né? As isenções tributárias, elas são uma política que, quando bem utilizada, elas têm suas finalidades de incentivar o desenvolvimento do país. Entretanto, no Brasil, essas políticas elas são muito mal fiscalizadas, né? E a gente tem uma renúncia fiscal de cerca de 330 bilhões por ano. A gente não sabe exatamente por que essas renúncias acontecem, quanto tempo elas acontecem, elas não são feitas da forma como elas deveriam ser feitas de fato, entendeu? Então, por exemplo, a indústria dos refrigerantes, só ela tem uma renúncia fiscal de cerca de 4 bilhões por ano. Por quê? Qual é a contrapartida que ela oferece ao Estado brasileiro? A indústria do caviar tem renúncia fiscal, eu esqueci o número agora, mas por que a indústria do caviar tem renúncia fiscal? Então, é isso, né? Se fala da corrupção, mas quando a gente junta a sonegação de impostos e renúncias fiscais indevidas, a gente está falando de quase 900 bilhões. A gente está falando de quase 1 trilhão de reais que a União ela deixa de receber. Então, sendo assim, a corrupção é de fato o maior problema do Brasil. Ô, Fevereiro, você que é economista, você pode falar um pouquinho pra gente sobre renúncias fiscais, como elas funcionam e como poderia ser aplicado de uma forma melhor? Posso responder, mas primeiro vou responder a grande pergunta original. Se a corrupção é, de fato, o grande problema nacional. E a resposta para isso é não. A corrupção não é o grande problema nacional. O grande problema nacional é desigualdade, porque a corrupção deriva da desigualdade. Países com maior desigualdade são mais corruptos. Países com menor desigualdade são menos corruptos. Por quê? Porque a desigualdade não é só desigualdade econômica. A desigualdade resulta em desigualdade política, diferença de poder. Uma sociedade de classes, onde o desnível de poder econômico entre as classes sociais é tão grande como a nossa, é a sociedade onde você sabe com quem está falando. É a sociedade onde os mais ricos não precisam seguir as regras, não precisam seguir a lei. A lei é feita para conter e reprimir os mais pobres. Portanto, se nós olharmos o mundo, os índices de corrupção eles são maiores em países com maior nível de desigualdade. Talvez os países produtores de petróleo da África, Nigéria, Gabão, Guiné Equatorial, Angola, estejam entre os mais corruptos do mundo, porque estão entre os mais desiguais do mundo. Da mesma forma que os países escandinavos, que são
os que têm melhores padrões de igualdade social são considerados os menos corruptos do mundo. A corrupção deriva da desigualdade. Se nós não resolvermos a desigualdade, nós não resolvemos a corrupção. Perfeito, é isso mesmo. E aí, Heber, o que você tem a dizer sobre isso, cara? O que você acha? Eu acho que a resposta está respondida, né? A grande pergunta está respondida. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Brincadeira. Né? Depois disso aí já acabou tudo a explicação. Muito bem o problema. Eu quero só acrescentar algumas coisas aqui. Aí do lado de pesquisa socioneural e neuropsicológica, né? Tem algumas pesquisas nesse sentido que indicam também que o que mais favorece atitudes corruptas, você ter ali a certeza da impunidade ou do trato diferenciado, né? A mesma coisa que me possibilita dizer com quem você está falando, também está garantindo que se eu for repreendido, eu no máximo vou virar aposentado mais cedo, né? No caso dos nossos desembargadores, por exemplo. Então, você tem no Brasil também um problema seríssimo, além da desigualdade, que é um sistema penal extremamente disfuncional, extremamente desonesto e desigual, né? E aí volta ao ponto da desigualdade, né? Ele pune muito mais aos pobres, ele pune muito mais aos pretos, e as pessoas com quantidade de dinheiro, as pessoas com poder, né, aquisitivo ou de fato, não são punidas. Isso gera um sentimento contínuo de que, se o desembargador pode fazer isso e não é punido, eu vou encontrar alguma coisa em que eu não vou ser punido e vou fazer também. Você gera um efeito cascata por conta desse trato desigual, né? Veja que não é dizer que não é uma postura punitivista que eu estou cobrando, tá, pessoal? Eu não acredito em postura punitivista. Eu acredito em um sistema penal que dê clareza isso e puna de acordo. Se eu tenho poder e eu uso o poder de forma indevida, eu devo perder esse poder. Simples assim. E a gente não tem um sistema efetivo hoje dessa forma. Hoje, os nossos poderosos ficam presos por pouco tempo, sejam eles grandes empresários, né, os donos do capital, ou sejam eles políticos ou figuras públicas, as penas são severamente diferenciadas se você for comparar com uma pessoa que rouba uma caixa de chiclete. Não, a corrupção é usada também como uma arma política, né? Você viu aí como foi feita, nós vimos aí como foi usada como uma arma política para tirar o principal candidato, o principal expoente do PT das últimas eleições e cair nessa porcaria que a gente caiu aí. Então, a corrupção é também usada como uma arma política pelos mais corruptos. Os mais corruptos costumam falar tanto em corrupção para enganar, né, a população. Então, quem é que vai ser contra o combate à corrupção? Ninguém é a favor da corrupção, pelo menos a dos outros, né? Ninguém é a favor da corrupção, principalmente quando é dos outros. Talvez a gente tolera um pouco, mas a dos outros a gente não tolera. Então, esse debate da corrupção virou uma arma política a mais que tem por aí. E é usada por poderosos para combater até a política mesmo. Porque a política, o povo tem a impressão de que a política é essencialmente corrupta. E não é assim, necessariamente. A boa política é a solução dos conflitos, né, na sociedade. Então, mas boa parte da população é levada a crer que uma ONG, por exemplo, tem muito menos corrupção do que um partido. E não é necessariamente assim. A corrupção pode estar por qualquer lugar. Está em qualquer lugar e em qualquer situação, circunstância, sempre vai ter corrupção. A corrupção é essencialmente humana, só que ela tem sido usada como uma arma política mais, inclusive pelo PT lá atrás, e agora foi usada contra o PT, mais recentemente. Não só não é de hoje, né, Ed? Essa instrumentalização da corrupção como arma política também interdita o debate político. A gente passa um processo eleitoral discutindo quem é mais corrupto, quem é menos corrupto, ou quem é melhor corrupto. Por exemplo, faz, né? Essas coisas que o brasileiro cria na cabeça.
E perde-se um tempo de debate político essencial para o progresso do país, né? Exatamente. Igual, por exemplo, eu escuto falar aí, tem um deputado do Avante de Minas, que eu não me lembro qual é o nome dele, ele fala, isso de cortar o gasto, bem aquele estilo MBL, só que não é MBL, ele é do Avante. Tem até algumas posições interessantes, mas ele fala, um deputado custa isso, mas o problema não é um deputado custar tanto ou X tanto. O problema é, às vezes, o deputado que fica com esse discurso lá, às vezes por fora ele está fazendo negociata coisa muito pior do que se ele recebesse todas as coisas integrais que ele tem lá direito, entendeu? Existe uma manipulação muito grande da população com esse discurso da corrupção. E a população cai, né? Porque a população, o cara ganha uma mixaria e morre de trabalhar, aí aparece lá as notícias de corrupção, seja verdadeiro ou não, e ele vai se enojando da política, justamente que ele se enoja da política, que vai trazer as soluções, bem ou mal. A política é que faz o meio de campo para resolver as questões na sociedade, não tem jeito, não tem outro modelo ainda, tem outros que é a ditadura. Alguém quer a ditadura? Se bem que tem maluco por aí que quer, né? A gente viu lá aquelas cenas deploráveis daqueles caminhoneiros comemorando um AI-5 que supostamente na cabeça oca deles o Bolsonaro teria implantado. Eles não têm nem ideia do que eles estão comemorando, não têm nem ideia do que estão falando. E assim o povo é manipulado. Esse debate, essa coisa da corrupção, tem um problema grave, que é o seguinte: a mídia e a direita, de uma forma geral, conseguiram colar a ideia que corrupção é algo inerente ao Estado. Isso tem uma funcionalidade para eles, porque os ajuda a legitimar a desconstrução do Estado, ajuda a legitimar as privatizações e o desmonte de basicamente todo o aparelho estatal. Quando, na verdade, a corrupção não é um problema do Estado, a corrupção é um problema na sociedade, porque há corrupção entre relações entre entes públicos e privados e há corrupção nas relações entre dois entes privados. Um amigo meu tinha uma empresa, era sócio de uma empresa de representação de geladeiras, fogões, mesas, cadeiras, armários, e ele revendia para essas lojas que vendem esse tipo de coisa, né? Ali aqui no Rio de Janeiro, na rua Uruguaiana, tem um monte, né? Não vou citar nomes aqui, porque eu não estou querendo levar processo, mas, enfim, em todas essas empresas de varejo, para o cara conseguir botar o produto dele à venda, ele tinha que pagar 6% do departamento de compras. Era praxe isso. Se ele conseguia encaixar 50 geladeiras, do preço de venda, 6% ele tinha que dar por fora ao departamento de compras. Senão ele não punha a mercadoria dele à venda lá. E era uma empresa privada negociando com outra empresa privada. Aí você fica pensando, porra, o cara do departamento de compras estava lesando os donos da empresa. Não. O cara do departamento de compras estava lá para fazer caixa 2 com os donos da empresa. Eram os donos da empresa que operavam a corrupção na própria empresa, para ter uma geração de caixa não tributada, não declarada e fora do esquema. Então, assim, o problema da corrupção ele é um problema que está entranhado na sociedade e não no Estado. É importante a gente ter isso claro e não aceitar a ideia de que acabando com o Estado a gente acaba com a corrupção, que é uma fantasia. A segunda coisa é, quando a gente olha para o judiciário, como é que ele é composto? Quem são os que conseguem ascender a juízes, procuradores, etc. Em geral, são os filhos da elite brasileira. Pobre raramente chega lá. E, portanto, eles repetem ali as relações de compadrio, as relações de familiares, de clã, que reproduzem 400 anos de poder. São as mesmas estruturas de poder. Você não vai encontrar, em geral, nas oligarquias estaduais, uma família que comanda o Estado, que não tenha na família um juiz, um procurador, um desembargador, 2 deputados, um senador e um ex-governador ou um governador de Estado. A família tem tudo isso. Tem os que vão para a justiça, os que tocam as empresas, os que vão para o parlamento, os que governam prefeituras e Estado. Então, essa infiltração oligárquica no aparelho de Estado é o reflexo de uma sociedade desigual. É o reflexo de que a meritocracia ela privilegia, na verdade, berço e não formação, e não uma ascensão pelo mérito, que nesse país é muito cerceada
pela desigualdade do acesso ao ensino. Perfeito, Ferreira. De novo, fechando aí o conceito com maestria. Não colocaria de forma nenhuma melhor. Eu quero acrescentar, você falou aí da corrupção entre empresas privadas, né? Eu trabalhei numa empresa que fornecia software para treinamento e nós prestávamos serviços para uma das empreiteiras que foi pega aí numa certa lava-jato. E essa determinada empreiteira foi descoberto nas investigações que tinha um departamento exclusivo para controlar as propinas, o que era pago para quem, o quanto, e planilhar todos esses gastos. Isso não foi criado agora, isso foi criado lá atrás, isso tem raízes profundíssimas, e essa replicação de poder que acontece de fato nas oligarquias aqui do nosso país, né? Você tem as mesmas famílias no topo do poder em tantas esferas que quem está na base não percebe que o jogo está com as cartas marcadas, né? E aí as pessoas falam, mas a empresa não tem culpa de ter sofrido pressão do governo petista para pagar propina. Não, isso não é verdade. Isso é um arranjo que as grandes empreiteiras do país têm com o Estado brasileiro desde sua fundação. Quantos escândalos de corrupção não foram abafados durante a ditadura por conta do AI-5, né? Por conta de toda a opressão, de toda a censura, né? O que a gente sabe é de um caso que a pessoa morreu antes de fazer a publicação do que sabia, né? E aí a gente fica com essa ilusão de que naquela época não tinha corrupção, então naquela época era melhor, porque a corrupção é que é o problema do país. Isso interdita os debates. A gente precisa falar de um Estado que preste serviços de qualidade para a população, que atue para diminuir essas desigualdades e quebrar essa roda viciada, né? É terrível a gente ficar preso nisso de herói contra a corrupção, porque corrupção você não extingue, corrupção você vigia, né? Como diz o Álvaro Borba, é prato sujo na pia. Se você não lavar, vai juntar uma pilha. Então, você tem que continuar cuidando dessa pia para que ela não fique entulhada. Esse exemplo é genial, viu? Pois é, mas a corrupção ela segue como mitologicamente sendo o maior problema do Brasil no imaginário das pessoas, né? Mas o que acontece é que a gente, quando pensa em corrupção também, a gente não, né? Mas as pessoas, de uma forma geral, quando pensam em corrupção, elas pensam em questão de grana, é dinheiro e pronto, né? Mas, na verdade, a corrupção ela acontece em diversas esferas, como o Fevereiro salientou lá no começo, né? Porque a corrupção, né, a liberdade da corrupção, né, a corrupção ela poder ser utilizada com poucas ressalvas acontece porque é um reflexo da desigualdade, na verdade, né? Mas o que acontece é que a corrupção ela vai muito mais, vai bem além do que é grana, né? É o que a gente pode ver, por exemplo, com todas as artimanhas que foram feitas durante a Lava Jato, né? É engraçado como esse negócio ele não é considerado corrupção pelas pessoas, né? O que os desembargadores, promotores, juízes fazem, né? Como não envolve diretamente dinheiro, né? Às vezes não é entendido como corrupção. Mas, na verdade, é isso que acontece, né? Essa desigualdade que marca como as oligarquias aparelham para elas. E vejam, não é o Estado aparelhando, não é o Estado sendo aparelhado pelo Estado. São oligarquias aparelhando o Estado, como se eles tratassem a República, a coisa que é nossa, como se fosse só deles, entendeu? Né? E o que acontece é que, na verdade, o judiciário ele é bastante corrupto, né? Não necessariamente nesse sentido de dinheiro, né? Mas colocando pessoas que eles querem, fazendo os joguetes jurídicos da forma como eles querem, né? E aí a gente tem um consenso, na maior parte das pessoas, que é assim, porque o PT roubou muito, né? Durante o governo do PT, a gente teve todo o caso
da Petrobras, né? Por enquanto, né? Por enquanto é o maior caso, depois do Bernestado, é o maior caso de dinheiro no questão de valores, né? Se foi. Não, eu não me lembro agora se é o Bernestado ou a Petrobras, mas foi cerca de 45 bilhões que foram desviados, né? No total, que se sabe, né? E tudo bem, né? Tudo bem nada, né? Claro que não tá tudo bem. Mas o que as pessoas esquecem de pensar, de dizer sobre essa investigação é que, assim, na verdade, ela só foi possível porque durante o governo do PT se permitiram diversas... se deu muita força de ação para os órgãos de investigação de corrupção, né? Em particular para a Polícia Federal, para o COAF e para a ABIN, né? E assim, se essa liberdade de investigação não tivesse sido dada durante o governo PT, provavelmente nada disso teria sido descoberto, né? E é complicado, porque as pessoas, o PT. Primeiro que o PT, ele não foi o partido que estava mais envolvido, né? Aconteceu durante o governo PT, mas só se descobriu porque o PT permitiu. Assim que o Bolsonaro entrou no poder, a primeira coisa que ele fez foi aparelhar a COAF, a ABIN e a PF, para que a corrupção não fosse investigada. Essa contradição, ela é muito bizarra, né? As pessoas não acham estranha que não esteja sendo investigada corrupção nesse momento, né? Se investiga muito pouco e só porque é muito gritante, né? É porque é muito gritante. Você tem, por exemplo, o presidente da República colocando sigilo no cartão corporativo. Você tem o filho do presidente comprando uma mansão de 6 milhões de reais durante o mandato. São coisas que são muito gritantes, né? Que estão sendo investigados, né? A gente tá tendo o negócio todo aí do Bolsolão, do orçamento secreto, né? Você não vê investigações para tentar descobrir quem são os deputados que receberam isso ou aquilo. Pelo contrário, está sendo feito todo um esforço para que não se investigue, né? Então é assim, né? O que é pior? Roubar o dinheiro em si ou tentar alocar pessoas dentro dos órgãos para que isso não seja investigado? Isso é muito sério, né? E é complicado como as pessoas compram com facilidade esse discurso de corrupção. Pois é, Dani. Mas que você... É que as pessoas têm levado a crer que corrupção é só quando envolve dinheiro. Mas a corrupção do sistema judiciário, por exemplo, ele desestrutura tudo, porque até as corrupções que estavam sendo combatidas legalmente dentro da lei fica manchado, porque quando se corrompe o sistema, a margem do quadro ali que a democracia permite, que é o sistema judiciário, quando corrompe esse aí, corrompe tudo, porque já não existe parâmetro de um bom combate à corrupção, porque corromper o sistema em nome de combater a corrupção, mas a corrupção seletiva. Por exemplo, eu duvido que antes desses governos do PT e depois agora, quando entrou Temer e Bolsonaro, eu duvido que nos governos do PT tenha tido mais corrupção do que anteriormente do que está tendo depois. O negócio é que eles resolveram focar lá como uma arma política. Simplesmente isso que aconteceu. E agora está aparecendo aí. Aí aparece esse cara de pau desse Moro aí falando de corrupção, de combate à corrupção, se ele foi o primeiro em corromper o próprio sistema do judiciário. E o sistema do judiciário deixou-se corromper também. Então é muito complicado, é a elite econômica dominando o Estado para seus benefícios corruptos, enquanto acusa a corrupção alheia muito menor. Olha, uma das complicações é que dos três poderes da República, o mais corrupto é o judiciário, sem sombra de dúvidas, porque é o que é mais desigual, e é o único que não é controlado por ninguém. Se não, vejamos, o executivo é controlado pelo legislativo e pelo judiciário. O legislativo, mal ou bem, é controlado pelo judiciário. O judiciário é controlado por Deus, que não tem nenhum controle externo. Então, assim, a certeza de que não há investigação, a certeza de que não há apuração, e quando eventualmente é por uma corregedoria interna, ou seja, pelos compadres, faz com que a sensação de impunidade no judiciário seja maior ainda. É difícil o juiz condenar outro juiz. Isso não vai acontecer. O juiz gosta de condenar deputado.
principalmente quando é magrinho ou quando é inimigo político. Agora, um juiz condenar outro juiz é mais difícil de ver, é que nem cabeça de bacalhau, entendeu? Vai procurar que você não vai ter dificuldade em achar. É como o caso do Dallagnol, né? É como o caso do Dallagnol. O processo do Dallagnol lá no CNJ, ele foi adiado 42 vezes até prescrever, porque os caras não queriam julgar o Dallagnol. É um absurdo. Claro, é por isso que, assim, eu entendo que a discussão, né, sobre a reformulação do CNJ, né, foi... Talvez a gente tenha ido de uma forma bastante acalorada. Eu falo mais o pessoal do PT, né, porque a gente do pessoal, a gente falou, peraí, vamos conversar direitinho sobre isso, né. Mas veja só, o CNJ, ele é um órgão para isso, né? Ele, na verdade, ele faz parte do executivo, né? Ele não faz parte do judiciário, né? Que ele existe para regulamentar o judiciário, e isso foi criado tipo, em 2000 e pouco, não é um negócio antigo, não veio com a democracia, o CNJ, né? Foi criado porque precisa ter alguma coisa para fiscalizar o judiciário, justamente, né? Só que assim, você tem um conselho de 15 pessoas. Os caras, eles foram lá e, tipo, conseguiram aparelhar, o judiciário conseguiu aparelhar, e das 15 pessoas, 13 são indicações do judiciário. Entendeu? Né? Tipo, e as outras só 2 pessoas são fora do judiciário, né? Tipo, são gente como a gente, assim, né? Mas, na verdade, elas são indicadas pelo Congresso, pelo Senado. Então, na verdade, são gente como aquela gente lá, né? Não exatamente como a gente aqui, né? Então, é complicado, né? E, assim, o debate ele precisava ser feito para reformular, assim, o CNJ. Talvez ele tenha sido um pouco prematuro e acalorado demais. Mas é terrível como se faltam órgãos realmente de fiscalização do judiciário. Porque é muito poder que os caras têm. No fim das contas, em última instância, quem determina qualquer coisa é o STF. Se tiver todas as discussões do mundo, quem vai determinar, tirando o caso de impeachment, qualquer coisa que aconteça, quem vai determinar na última instância é o STF. Qualquer coisa que aconteça no país, né? Pro bem ou pro mal, né? Esses caras, eles deveriam ser melhor regulamentados, né? Ou seja, o sistema de freios e contrapesos dos 3 poderes brasileiro, ele é altamente falho, altamente questionável. Pois é, né? O judiciário é tido como o que faz justiça, né? Então, aos olhos da população leiga, simples e trabalhadora comum, que não entende os jogos de espelho de toda essa confusão, para eles o judiciário faz justiça. E não é, muito pelo contrário. O judiciário é uma das causas das grandes injustiças que a gente temos no Brasil, porque basta você ver como são tomadas as decisões no judiciário. Você vai ver que ela vai estar sempre beneficiando aos mais poderosos do país. A justiça é muito injusta. É só observar isso. Então, o sistema judiciário, sendo o mais corrupto dentre os 3 poderes, como bem apontou aí o Fevereiro, passa como sendo o mais limpo, que é o que promove a justiça. Há uma frase do Bismarck, chanceler da Alemanha na segunda metade do século XIX, que ele dizia o seguinte: se o povo soubesse como são feitas as salsichas e as leis, não ficaria pedra sobre pedra. Eu acrescentaria o seguinte: se o povo soubesse como são feitas as salsichas, as leis e as sentenças, não ficaria pedra sobre pedra. Porque, as negociações em torno de... A gente tem uma ideia de fora que, não, uma sentença judicial o cara dá de acordo com as provas, os autos. Nada disso. O cara de acordo com os acordos, de acordo com os acordos, de acordo com as negociações. O próprio STF, que circunstancialmente tem cumprido um papel positivo e importante estabelecendo limites ao Bolsonaro. Agora, é uma vergonha como funciona, porque funciona na base de acordos políticos. Funciona, por exemplo, que o Moro não era um juiz natural para o caso do Lula já se sabe há 3 anos. Mas só tiveram um acordo político de pautar ano passado. E aí só foi pautado ano passado. Os advogados do Lula já arguiam isso há 3 anos. Pois é, e nunca foi assim. Nunca foi sequer posto em pauta. Foi posto em pauta quando o STF fez um acordo lá entre
uma parte majoritária e resolveu que era hora de pautar isso. Mas, assim, achar que essas coisas são definidas pela interpretação da lei é uma fantasia. É um órgão político igual aos outros, com uma diferença: ele não é eleito. Ele não é eleito, ele é por indicação. E com mandato vitalício, que é um problema. Eu acho que a Suprema Corte, no nosso caso, tinha que ter mandato. Mandato de 10 anos, que seja, mas é mandato. Ao fim de 10 anos, tchau, bênção, um abraço, vai embora para casa, vem outro. Não podia ser uma coisa vitalícia. Resolve? Não. Mas ajuda. Você começa a estabelecer uma dinâmica. Por exemplo, esses 2 caras que o Bolsonaro botou lá são novinhos. Esses caras só saem de lá um em 2047, outro em 2051, cara. O André Mendonça vai ficar 28 anos. O André Mendonça vai ficar 28 anos, cara. É foda. Desculpa, Fevereiro, continua. Quando eles saírem de lá, eu já morri, sabe? Isso não faz sentido. Assim, tem um ovo do Bolsonaro que está sendo chocado, que dará uma cria, que estará no STF até 2051. Isto não é razoável. Tem que ser mandato. 10 anos que seja. Ao fim de 10 anos acabou. Tchau, beijo. E esse é um assunto que ele é muito complicado, né? Na verdade, ele só tem ganhado debate mesmo dentro da sociedade, essa questão do judiciário, agora, por causa da Lava Jato, né? A gente nunca debateu isso amplamente, pelo menos eu não me lembro da gente mesmo aqui no campo progressista ter tido um debate amplo sobre o judiciário. Existem críticas pontuais, né? Isso que o Fevereiro está falando, né? Mandato, né? Dentro do judiciário, existem pessoas que apontam isso, né? O Flávio Dino é um apoiador disso, por exemplo, né? O Flávio Dino fala muito sobre isso, né? Mas o que acontece é que a gente não tem um debate real sobre o judiciário, né? E eu acho que esse debate ele precisa acontecer. Parece que ninguém está disposto a falar sobre isso. Talvez porque a gente tenha coisas mais urgentes, né? Para se preocupar, né? Eu vou voltar à fala do Fevereiro dizendo que o problema da corrupção é a desigualdade. Se a gente diminuir a desigualdade, talvez isso acabe, como uma consequência. Mas é complicado, porque o judiciário ele pode fazer o que ele quer, o que ele quer, de uma forma absurda, né? Tem o caso da policial. A policial, ela foi parar o cara tava bêbado, né? Sem documento do carro, sem carteira de habilitação. A menina foi fazer o trabalho dela, né? Falou, mano, você vai tomar multa. Aí ele, mano, você sabe o que você tá falando? Essa coisa da carteirada de juiz, né? Cara, a policial que parou o cara que tava bêbado, dirigindo sem carteira, sem documento, tomou uma multa de R$5.000 por desacato. Cara, isso acontece todo dia. O judiciário é foda, velho. É foda, é terrível, mano. Dani, são deuses. Eu acho que esse debate ele precisa ser trazido mais à luz da sociedade. A gente precisa colocar essas coisas na mesa, entendeu? Porque é muito sério. Olha só. Aí, é a menina que tomou a multa de R$5.000 por desacato, sendo que ela tava toda certa, né? Mas também, foi o abalo institucional que aconteceu, porque um juizinho quis que prendeu o Lula de qualquer jeito. Você entendeu? Sabe? Eu não tô falando que tudo que aconteceu na Lava Jato foi errado, porque não foi, certo? Aconteceu. A Lava Jato, a gente também tem que tomar cuidado para não reduzir a Lava Jato ao que aconteceu com a Vale de Curitiba. Não foi só isso, né? Mas o que acontece, que é muito sério, é que assim, esses caras podem fazer o que eles quiserem com o país. E em determinadas situações eles podem destruir o país de fato, sabe? A gente tudo tá terrível, mas, gente, podia ter sido pior, eles podiam realmente ter conseguido destruir as instituições de fato, assim, sabe? Destruir o Estado mesmo, entendeu? Né? Faltou pouco. Se fosse um cara mais competente, se não fosse Sérgio Moro, talvez tivesse conseguido. Você entendeu? Né? Se não fosse Bolsonaro, talvez tivessem conseguido. É muito complicado. E tudo isso só foi possível por causa dessa espetacularização da corrupção e do judiciário. Isso não deveria acontecer. Isso é perigoso demais. Gente. Né? E a gente deveria trazer esse debate mais pra cá. A gente precisa conversar sobre isso. Porque a gente não pode correr o risco de... Porque um juiz lá quer prender alguém, ele destrói o país. Entendeu? Né? Não destruiu só as instituições, destruiu também a própria Petrobras, né? Você entendeu? É complicado. Sim, Daniel, eu estava querendo dizer que o orçamento do Poder Judiciário brasileiro
é maior do que o orçamento, o PIB de vários países do mundo. Eu sei. Isso, assim, tem um custo elevadíssimo. Vocês querem ver uma coisa que eu acho engraçado também nisso? A Lava Jato decorreu teve como consequência uma série de acordos de leniência, em que as empresas corruptoras pagaram multas, né, altas como compensação. Eu acho curioso a ideia de empresa corruptora, como se a empresa fosse um ser com capacidade de fazer escolhas, como se a empresa fosse um ser vivo, com padrões morais, com conceitos de certo e errado. Quem fez as escolhas erradas são os controladores da empresa e os executivos que eles colocaram lá. Quem tem que pagar os acordos de leniência não é a empresa, são os controladores da empresa. Ao fazer a empresa pagar as multas, a Lava Jato quebrou várias empresas, porque retirou o capital de giro delas. Tinha que ter ido para cima dos acionistas controladores. Se necessário, que pagassem com ações da empresa, que passaria a ter uma participação pública. Então, isso é uma coisa que passou batido. As pessoas acham natural. Não, a empresa é corrupta. Como assim a empresa é corrupta? A padaria é corrupta ou o dono da padaria é corrupto? A Odebrecht é corrupta ou os donos da Odebrecht e a direção que puseram lá é corrupta? Então, isso é um debate que mais ou menos passou batido. O resultado disso é que, às vezes, o acionista minoritário, que não teve nada a ver com a gestão da empresa, está sendo penalizado e pagando a multa, e os donos da empresa continuam donos dela. Está menor, perdeu dinheiro, mas a empresa continua sendo da família Odebrecht, que não foi ela, enquanto família controladora, ela não foi penalizada financeiramente, penalizaram a empresa. Para quem isso foi extremamente vantajoso, né? Inclusive trabalhadores que perderam o emprego. Exatamente. E isso foi muito vantajoso para quem? Para a família controladora da empresa. Claro. Né? A gente volta a como o nosso judiciário é formulado para beneficiar essa elite, né? Essa pseudo-elite. Poderia haver mecanismos para penalizar as pessoas físicas. Nos Estados Unidos, você tem uma série de leis voltadas só para isso. Se uma empresa ela é penalizada por sonegação ou por qualquer outra irregularidade lá, quem é penalizado, quem paga as multas, é o contador da empresa e os donos proprietários da empresa, porque você não faz esse tipo de movimentação sem passar por um contador. Então, o contador ele tem a obrigação lá, por lei, de denunciar. Se ele não denunciou, ele é processado junto com os donos da empresa. E aí você não quebra a empresa. A empresa e os empregos você não tem, né? Pois é, o Brasil está cheio disso. Cheio de empresas que os donos quebram, levam o dinheiro para outro lado e continua dando golpe por aí na sociedade desse jeito. Em clientes, em funcionários e tudo isso. O Brasil é cheio dessas quebras fraudulentas. Tem as brechas na lei e como o judiciário é como as coisas são feitas da forma como são feitas. Quem se beneficiou dessa quebradeira das empresas de engenharia no Brasil foram as empresas norte-americanas, porque as brasileiras já estavam tomando mercado na América Central, na África. E aí, como eles fizeram isso para punir as empresas, não os dirigentes responsáveis pelas corrupções. E aí foi liberando o mercado para as empresas norte-americanas. Vocês querem ver um exemplo? A Itapemirim. A Itapemirim, empresa de ônibus, entra em recuperação judicial. O que faz o controlador dela, com empresa de ônibus em recuperação judicial, monta uma empresa de aviões, monta uma companhia aérea, monta outra. O que tem tudo para dar certo, né? Tudo para dar certo. Montou uma empresa durante a pandemia. O cara montou uma empresa aérea durante a pandemia. É um negócio de gênio isso aí, né? É complicadíssimo, né, cara? É muito foda. Esses caras... É isso, né? É isso. Por isso que a gente precisa disputar mesmo. A gente precisa pegar o poder, mano. A gente precisa tomar o poder, cara. Assim, eu falo, não fazer revolução. Eu falo que a gente precisa disputar todos os espaços. Esses caras, eles acham que eles podem fazer qualquer coisa com o país.
Entendeu? Né? Esse negócio que o Fevereiro falou aí, né, do que aconteceu com a Odebrecht, do que aconteceu com a Petrobras, do que aconteceu com as empreiteiras. Cara, tipo, os institutos dizem que se perderam 4 milhões de empregos, cara. 4 milhões de empregos diretos e indiretos. Você entendeu? E o Odebrecht tá lá, bonitão, ficou um aninho preso, tá com a grana dele, você entendeu? E tá tudo bem, já tá por aí, já empreitando de novo. Cara, é muito cretino isso, velho. E a gente escuta aquele discurso, a Lava Jato recuperou 4 bilhões dos cofres públicos. Só que fez a economia perder 100 bilhões, pô. O que adiantou essa recuperação aí? Rapaz, olha, eu costumo dizer o seguinte, entre a Lava Jato e os corruptos, deixa os corruptos. Eles fazem um prejuízo menor ao país. Exatamente. Quiser que escolher entre a família Odebrecht e o Moro, deixa a família Odebrecht. Deram um prejuízo menor ao Brasil do que o Sérgio Moro. E agora ele vem com a cara mais lavada ser candidato a presidente. Nos Estados Unidos, com as leis americanas, esse cara estaria preso. E no Brasil é tido como a chibata moral da nação. É um país de cabeça para baixo mesmo. Então, o Sérgio Moro o Sérgio Moro, ele é muito cara de pau, né, cara? Nossa, mas como é que tem coragem, velho, de colocar... Mano, se eu fosse ele, eu nunca mais aparecia no Brasil, velho. Entendeu? É muita cara de pau. O cara se coloca... Ô, Dan, ele se aproveita de uma... O brasileiro tem uma necessidade subconsciente de eleger um herói contra o sistema que perverte o sistema para salvar o pobre. Ele adora essa figura. E o Sérgio Moro veio para usar essa imagem que está no subconsciente da nossa classe média ressentida. Mas ele errou o timing. Não? Errou. Ele está com a pauta da última eleição. Claro, se ele faz isso em 2018, ele tinha grande chance. Talvez não tivesse Bolsonaro, teria Moro. Mas agora, em 2022, o cara está de sacanagem. O cara não... Assim, ele não vai passar 10% dos votos, mas nem que a faca tussa, entendeu? Não tem a menor chance. O cara está desmoralizado hoje. Ele foi vaiado na Paraíba e disse que pagaram para vaiar ele. Quem é que vai pagar para vaiar um estupiço desse? Esse estupiço aí o povo vaia naturalmente, porque o povo já se deu conta. Mas se foi na Paraíba, provavelmente as pessoas pagaram ingresso para poder vaiá-lo. O Sérgio Moro, cara, ele é o exemplo perfeito de como, sim, é aparelhado. O judiciário são as oligarquias que ele vem. Porque só assim pra um cara desse conseguir entrar, virar juiz, né? Como que esse cara virou juiz, mano? O cara não sabe nem falar português, cara. O cara não sabe falar português, velho. Entendeu? Meu Deus do céu, gente. E ele é um idiota completo. Eu não entendo nem como que alguém vira pra ele e fala: não, é uma boa ideia você ser candidato. Como assim, cara? Se o Sérgio Moro tivesse ficado quietinho lá nos Estados Unidos, lá na Mendes e Marshall, lá na empresa que ele tá trabalhando lá pra fazer a recuperação judicial da Odebrecht, né? Tá. Se ele tivesse ficado quietinho lá nos Estados Unidos, fazendo as coisas e tal, né? E tipo, deixasse essa eleição rolar. E na próxima eleição, né, quando a gente tivesse esquecido, porque o povo ia ter esquecido já, o povo já tava quase esquecendo agora, imagina daqui 4 anos, né? Aí ele, de repente, podia voltar com essa ideia de, não, porque é corrupção e que não sei o quê, blá, 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 tá ligado? Você entendeu? Mas agora, é muito burra, a estratégia toda é idiota. Sim, tudo. Toda vez que esse cara aparece, ele faz uma merda, cara. Nossa, velho do céu. Eu fico pensando, mano, quem que tá orientando esse cara? Qual é a deles, mano? Vocês viram a entrevista? Vocês viram o vídeo de Natal que ele gravou com a esposa dele? Eu não vi, não. Eu vi. Rapaz, ele fez uma imitação daquela que o Bolsonaro fez com a Michelle, uma saudação de Natal a 2 vozes. Ele e a Rosângela Moro. Eu nunca na minha vida vi nada tão constrangedor. Nunca. Primeiro tive que ouvir 3 vezes para conseguir entender o que eles falavam, né? Porque, assim, ela é pior que ele, né? Ela consegue ser mais complicada que ele para a gente conseguir entender o que fala. Mas, assim, o negócio é absolutamente ridículo. Um ridículo, assim. Falta alguém do lado dele para... Cara, melhor não publicar esse vídeo, viu? Deixa contar, viu? Faça uma saudação por escrito, é melhor, viu? Não tem uma mídia que para ele diga isso.
Será que tem infiltrados do PT lá orientando ele? Então, gente, só... Deve ser isso, só pode ser isso, só pode ser isso. Então, gente, eu gostaria só de lembrar que em 2018 nós tínhamos exatamente este conceito do estrupício que está na cadeira de presidente. Então, é ridículo, é risível, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é pra gente que ele está falando. Para alguém ele está falando, e alguém hoje ainda não é 10%, mas dependendo das reviravoltas daqui até a eleição, quem sai, quem entra, quem fica, a gente não pode contar já com... Eu estou muito ressabiado de todas as opções de dar merda, porque... Sim, mas, gente, vocês acham, por exemplo, Sérgio Moro no debate, vocês viram a entrevista dele no My News? Eles falaram... Gente, que constrangedor. Você topa um debate com o Ciro Gomes? Ele correu. Ele não dá conta de debater nada, não tem ideia nenhuma, não. É o típico imbecil que pensa que é inteligente. Eu concordo, Ed, mas o Bolsonaro também não participou o Bolsonaro participou de um debate, foi pisado na cabeça pela Marina e depois apresentou testado em todos os outros. Mas teve uma facada no meio, né? Então, teve a facada. Tudo pode acontecer. Mas eu acho... Mas eu ainda acho que nem o Sérgio Moro e nem o Bolsonaro vão estar nas eleições presidenciais para 2022. Eu acho que a gente vai ter um terceiro nome. Eu ainda acho isso. O pessoal do Centrão tem tentado fazer o Bolsonaro desistir. O pessoal do Podemos está falando pro Sérgio Moro desistir. Eu acho que não vai rolar. Eu acho que tanto o Moro quanto o Bolsonaro estão interessados demais em ter foro privilegiado, porque o bicho tá pegando pro Sérgio Moro, gente. Entendeu? Eu acho que eles estão interessados demais em conseguir um foro privilegiado pra conseguir se virar um pouquinho, não se ferrarem tão rapidamente, entendeu? E eu acho que pode sim aparecer um terceiro nome. Eu acho que pode ser, inclusive, um nome militar. Eu acho que eu já dividi isso com todo mundo que tá aqui, né? Ô Dani, você tem falado aí que o Bozo pode inventar uma doença para não ser candidato. Eu ouvi essa análise por aí outro dia em algum lugar. Eu até lembrei do que você tem falado, né? Que ele vai precisar de um fórum privilegiado e se ele vê que vai perder mesmo, que é bem provável, ele vai desistir da candidatura para o presidente. Eu não descarto nenhuma hipótese, mas acho muito improvável que o Bolsonaro desista de disputar a presidência. Muito improvável. O Moro não. O Moro acho bastante possível que busque disputar o Senado, uma vaga de deputado, alguma coisa assim. Mas o Bolsonaro, acho que ele não tem recuo, não. É muito desmoralizante perante a própria base dele se ele correr de enfrentar a disputa. É muito desmoralizante, acho improvável. Se ele tiver doente, não, né? Se ele cavar que tá doente, ele tem exatamente isso. Desde o ano passado. No ano passado, o Bolsonaro foi pro hospital, antes do Natal, ele foi pro hospital 2 vezes em 10 dias, entendeu? Passava no cercadinho pra dar um oizinho pros apoiadores, fazia que tava passando mal e do cercadinho ia pro hospital. Aí agora, ele pegou, tava lá nas férias e tal, aí veio o camarão comunista e colocou ele no hospital, entendeu? Sabe? Eu acho que o Bolsonaro já tá cavando isso, de inventar uma doença. E ele não tem muito tempo, não, ele tem até abril. Em abril você tem que falar se você vai ser ou não o presidente, entendeu? Você vai ser ou não candidato, entendeu? E o que acontece é que, assim, a ala militar, observem o que vem acontecendo esses dias aqui, né? O chefe lá do exército, esqueci o nome dele, é o Sérgio, sei lá, um negócio assim, né? Ele fez uma diretriz lá que bate de frente com tudo que o Bolsonaro fala sobre vacinação pro retorno ao exército.
para o retorno das atividades normais dentro das Forças Armadas. Isso deixou o Bolsonaro puto. O almirante da Marinha também tá deixando o Bolsonaro puto aí. Falou uns negócios anteontem, né? Tá batendo de frente. Eles estão batendo de frente, porque eles quiseram que o Braga Neto interferisse nas determinações do comandante do Exército. Né? O Bolsonaro está tentando interferir em como o Exército vai fazer esse retorno. Né? Então, o Exército ele tá se posicionando contrário a várias coisas do Bolsonaro. E se o Bolsonaro for candidato a qualquer outra coisa que não presidente, ele precisa deixar a presidência. Ele vai deixar isso daí na mão do Mourão. Né? Então é complicado. Eu acho que é muito importante a gente observar os posicionamentos do Exército nos próximos dias, porque eu acho que um candidato que seja militar, ele pode acomodar facilmente tanto as pautas bolsonaristas quanto as pautas lavajatistas. E aí o Fevereiro, que é mais velho, pode estar achando estranho eu falar isso, né? Mais velho na política eu falo, né? Pode estar achando estranho eu falar isso, porque assim, a classe política não vai apoiar um militar nunca, né? A não ser que ter um candidato militar facilite a tentativa da criação do semipresidencialismo, entendeu? Né? Porque um presidente militar ele pode ser facilmente questionado pela sociedade civil. Eu acho que a coisa está se desenhando nessa forma. Você acha que eu estou viajando muito com isso, Fevereiro? Cara, nos tempos que correm, tudo que a gente viu acontecer nos últimos 10 anos, nada pode ser considerado viagem, não? Nada. Esse país aqui deixa qualquer roteirista de Hollywood perdendo longe. Né? Então, assim, tudo é possível. Agora, não é um cenário provável. Eu acho que o Bolsonaro provavelmente disputará a reeleição. Mas, se você perguntar se eu aposto, não aposto em nada, cara. Não aposto em nada. É isso aí, mano. Bom, e aí, quanto vocês acham que já deve ter sido roubado durante o governo Bolsonaro? Você acha que eles passaram a Petrobras em quanto? Porque, como tá se roubando, gente? Eu confio muito dessas contas, esses números. Na Petrobras foi 45 bilhões. Como é que chegou esse número? O que é isso? O que é um superfaturamento? Quem é que arbitra qual seria o preço correto em relação a um preço superfaturado? Isso é muito arbitrário. Que tem corrupção? Tem. Que teve corrupção na Petrobras? Teve. Não é à toa que os partidos brigavam para indicar quadros importantes na direção, né? Na diretoria que fura poço, é internacional, etc. É claro que teve. Agora, fazer um estimativo disso é muito complicado. Muito complicado. Eu desconfio de todos os números, porque os números acabam refletindo o interesse de quem faz a conta. Quem quer ampliar diz que foi 50 bilhões, quem quer minimizar diz que foi 3 ou 4, entendeu? Até porque a corrupção ela não é dentro, ela é sempre fora. O dinheiro não é tirado de dentro. Como é que ocorre isso? Vai comprar alguma coisa fora que poderia comprar por menos e compra por mais. Isto não entra na contabilidade. Uma auditoria dificilmente pega isso. E você saber qual poderia ser o preço mínimo lá fora também é uma conta difícil de ser feita, né? Não é uma coisa simples. Então, eu não sou muito amigo de ficar fazendo soma, 4 bilhões aqui, 5 lá adiante. Isso é tudo muito arbitrário. Como é arbitrário a gente tentar mensurar nas isenções, por exemplo, o que é devido, o que é indevido. O que são isenções que fazem sentido e as que não fazem, quantos bilhões estão em cada uma delas. A gente sabe que há isenções que não fazem sentido e há outras que fazem, mas assim, a mensuração disso não é uma coisa que se faça numa canetada, entendeu? É difícil fazer isso e tem graus de subjetividade. Há isenções que são corretas, mas que poderiam ser feitas por 5 anos, não por 10. Então, por 5 anos ela faz sentido. Do 6º ano ao 10º, talvez não. Mas isso tudo é uma avaliação muito arbitrária, muito a partir do ponto de vista de quem faz a avaliação. E com a corrupção é a mesma coisa, né? Tem razão, é verdade. Né? Você vai dizer, foi tanto, foi aquilo, por exemplo, né? O Dória fazia um converscote em Cumburuxatiba todo ano.
da LID, que é uma empresa que ele tinha, e convidava para lá deputados, governadores, juízes, empresários, convidava meio mundo. Boca livre, estadia grátis, boca livre, transporte absolutamente grátis. Quem pagava, bom, a LID tinha patrocínios de empresas. Em tese, um juiz que fosse para lá não estava fazendo nenhum ato de corrupção. Um prefeito que fosse para lá, não havia nenhum ato de corrupção explícito nisso. Agora, há uma corrupção implícita. Por quê? Porque o cara está indo para lá porque ele é prefeito. Se ele fosse um Zé Ruela, não estaria sendo o convidado para lá. O Moro foi. Eu, por exemplo, nunca fui convidado. Eu nunca fui. Estamos em 4 aqui, nenhum dos 4 foi convidado. Olha que coisa curiosa. Vamos cá, Dória, chama nós. Não. Pois é, Dani. Eu sei que tá mais perto aí. Puxa a orelha do Dória, tem que chamar nós, vai. Que negócio tem que chamar nós aqui, já o personagem do Lamba aí, ó. A gente quer participar também, mano. Ai, caramba. Pois é, meu. Então, é assim. E agora? Como é que a gente fala com as pessoas sobre corrupção? Porque é assim... Fala sobre desigualdade, cara. Não, fala sobre desigualdade. Enquanto tiver gente muito rica e uma maioria pobre, vai ter corrupção. Tem que falar sobre desigualdade. Se não resolver a desigualdade, não resolve a corrupção. Enquanto o povo continuar atrás de um salvador da pátria, nós estamos ferrados, cara. A mídia já está toda serelepe por aí, cobrindo a possível candidatura de Moro à presidência da República. E se ele, Moro, vem como mais um salvador da pátria que aparece por aí. Então, é o seguinte, se você gosta de Salvador da Pátria, esqueça, vai ver uma novela que tem esse nome que está disponível no YouTube, chama Salvador da Pátria. E não vá votar em Moro, pelo amor de Deus. O país não aguenta mais um falso salvador da pátria. Alguém mais tem alguma coisa a acrescentar sobre corrupção no Brasil? Né? Não, nada. Apenas o seguinte, como o Dória vai ficar desempregado, ele provavelmente voltará a fazer as reuniões com o Muruxatiba. Pessoal aí que é de São Paulo, que está mais próximo, bota meu nome na lista. Vamos lá conhecer os burguês. Ai, caramba. E aí, Vinho, você vai lá também? Você quer conhecer os caras, fazer uns lobby lá? Como é que vai ser? Bom, eu quero fazer uns lobby, mas na verdade eu quero comer uns camarão lá, né? Eu não, mano. A última vez que o presidente comeu camarão, ele acabou indo para o hospital. Eu não sou o presidente. Vocês sabem que aqui no Rio, no Shopping Rio Sul, tem um restaurante chamado Camarada Camarão? Ixi, esse é o legítimo comunista. Eu bati a foto. Eu mando a imagem aí, tá? Eu penso que assim, a gente tem uma série de diálogos que são interditados na nossa política nacional, que a gente precisa começar a desinterditar. Um deles, que é urgentíssimo, é esse da corrupção, sim. E a gente é muito atacado nessa época com esse assunto e com um outro que eu acho que a gente precisa bater um papo também, que é tamanho do Estado. Uma discussão completamente interditada nos dois campos, em que a gente precisa tratar de alguns pontos e não consegue. O Estado brasileiro é inchado? Não. O Estado brasileiro é ineficiente. A forma como ele é construído, as condições que lhe é dada hoje, por diversos fatores, faz com que ele preste um serviço pior. E hoje o funcionarismo público leva a culpa também por uma corrupção endêmica. Mas então, o Estado é ineficiente, mas ele é principalmente insuficiente. Sim, porque, vamos lá, quem diz que o Estado é inchado não diz que está sobrando policial. Não, está faltando policial. A Polícia Rodoviária Federal tem uma insuficiência brutal de quadros. Está faltando professor, está faltando médico, está faltando enfermeiro, está faltando hospital, está faltando tudo. Está faltando gente. Exatamente. Quando eu falo que é interditado, porque eu não posso tratar a ineficiência desse Estado como fruto de um Estado inchado. Ele é ineficiente porque tem lugar que eu tenho funcionário demais com regalia demais, e eu tenho um lugar com funcionário de menos e
com poucas condições de sobrevivência. Professores ganhando pouco, eu tenho uma discussão em segurança pública que é absurda, eu não preciso de mais policial na rua, eu preciso de mais inteligência nas polícias, né? O que diminui a criminalidade hoje não é efetivo, é inteligência. A gente só consegue, aliás, é uma referência muito boa para isso, é a República das Milícias. Quanto mais eu incho a força policial, mais ineficiente ela fica, porque é mais difícil de controlá-la. A gente precisa desinterditar esse diálogo urgentemente, porque a gente fala, precisa de segurança pública, o cara vai lá, coloca mais 1.000 viaturas na rua, mais 2.000 policiais na rua, e a violência continua crescendo, porque o que causa a violência é a desigualdade. É a desigualdade. Mas, assim, topicamente, falta polícia rodoviária. Isso falta. Falta. Não, mas aí falta, caso, falta né, tudo, Fevereiro? falta tudo. Eu tenho em alguns lugares falta efetivo, e que esse efetivo muitas vezes é mal remunerado, e eu tenho lugares onde eu tenho efetivo demais. Mal treinado. Tudo isso é ineficiência do Estado. Uhum. A gente perde isso, né? Eu acho que quando o Weber... Só fazer um parênteses, Binho. Quando o Weber fala sobre ineficiência de Estado, ele coloca tudo isso na conta, entendeu, Fevereiro? Inclusive, quando falta gente. A gente tem um déficit de mais de 8 mil médicos no Brasil, por exemplo. Isso aí também, você falou que ele é... O Weber falou ineficiente, você falou que ele é... Qual a palavra que você usou? Insuficiente. Mas a insuficiência do Estado vem da ineficiência do Estado, entendeu? Né? Às vezes a gente tem muita coisa onde não precisa e não é bem administrado, às vezes a gente tem, e em quase todos os campos a gente não tem as coisas que precisam, né? Tipo, 40% da população brasileira não tem saneamento básico, cara. É quase metade da população. Você entendeu? E aí ainda tem filha da puta que me abre a boca pra falar de Estado mínimo. O Estado já é mínimo aqui, ó, faz mó cota, amigo. Entendeu? Sim, Dani. Mas essa história do Estado mínimo, mas é Estado mínimo só para atender as classes mais baixas. Porque para atender os ricos, ele está sempre presente aí. É, claro. O Estado brasileiro é esse. Aí fica falando. Mas segue aí, Estado Binho, mínimo. que Mas Estado mínimo para quem? O Estado mínimo é pra mim, né, cara? Que não tem pra saneamento mim. básico. Então. E é isso que a gente tem que procurar inculcar na cabeça das pessoas que vêm falar mal de Estado. Mas espera aí, Estado mínimo para quem? Você tem segurança adequada? Você tem saúde adequada? Você tem saneamento básico adequado? Você tem as condições de rodovia adequada? Então, infraestrutura. O país parece que saiu de uma guerra. Infraestrutura capenga, entendeu? E precisa de menos Estado. A infraestrutura que tem, a pouco que tem, os cretinos vai e passam para a iniciativa privada para cobrar pedágio. Aí a pessoa paga duas vezes, paga quando fez a infraestrutura e paga depois para usá-la. Que é o que acontece aí em São Paulo, por exemplo. Dizem, eu já ouvi falar, eu não conheço, sim, passei em aeroporto, mas não conheço São Paulo. E dizem que você não anda mais de 100 km sem ter que pagar um pedágio. Pois é, né? A verdade é que o problema em tudo, qualquer coisa que você vá a fundo, em qualquer problema você sempre vai se debater, vai se deparar com o problema da desigualdade, né? E essa é mais uma delas, entendeu, né? Tipo, a gente vê essa coisa sobre privatização e tal, né? Por que se faz uma propaganda tão massiva contra o Estado, entendeu? Porque as elites, os caras que estão lá em cima, as oligarquias, tipo, de qualquer forma eles sempre vão estar sendo beneficiados, entendeu? Igual o Correios, o Dani, eles estão numa campanha ferrenha contra o Correio. Eles colocam a empresa pública numa situação difícil, denigra a imagem da empresa pública para vender ela baratinho para os amigos. Não, assim, essa é a né? privatização. E o Correio dá lucro, gente. O Correio é uma empresa maravilhosa, gente. O Correio ele tem um esquema dele de subsídio cruzado, que permita que qualquer lugar do país receba correspondência. Se for privatizado, isso vai continuar? Vai continuar o cacete, gente. Não vai continuar, porque não vai ser interessante para quem comprar o Correios, sabe? É absurdo. É igual essa privatização que eles fizeram agora. O Guedes, graças a Deus, não conseguiu fazer metade do que ele queria. Mas as privatizações dos aeroportos, elas foram ridículas. Eles privatizaram os aeroportos, alguns aeroportos, né? Aí eles privatizaram os aeroportos que davam lucro e os que deram prejuízo ficaram com o Estado. Foi o que o Binho falou aí agora, né? Tipo,
se privatiza o lucro e o prejuízo, a gente que se lasca aqui, mano. É complicado. E aí, assim, a gente tem esse papo sobre corrupção, que esse papo sobre corrupção, ele na verdade, ele é um papo para atacar a classe política. E a classe política é realmente um problema em muitos aspectos, mas a única solução possível, minha gente, é a política. Não existe outro caminho. Outro caminho é barbárie, outro caminho é a gente pegar a arma e tomar o poder na base da bala, tá ligado? Você entendeu? Outro caminho, só a política. E aí, quando eles falam sobre corrupção, quando se faz essa propaganda massiva contra a corrupção, né, contra o Estado, né, você faz com que a população desacredite da política, né? Então, tanto faz, né? E nessa de tanto faz, a gente elege Bolsonaro, a gente elege Collor, né? A gente elege essas pessoas e não fica atento no que tá acontecendo, porque tanto faz, de qualquer jeito vai ser uma bosta mesmo, por causa da corrupção. Tudo isso é feito pra enganar você, cara, tá ligado? É pra te enganar. Eu tenho uma tese que o Brasil tem uma maldição, que a cada 29 anos o eleitorado enlouquece. Porque eu fiz um vídeo sobre isso, sabia? Em 1960, elegeu o Jânio. Em 89, 29 anos depois, elegeu o Collor. E em 2018, 29 anos depois, elegeu o Bolsonaro. Meus amigos, se preparem para 2047. É o resultado de uma sociedade infantilizada, que fica vendo filme da Marvel. E como só piorou, você pegar do Jânio para o Collor piorou, do Collor para o Bolsonaro piorou, em 2047 deve ser um Walking Dead, provavelmente. Ai, caramba. Bom. Porque nessa toada aí vai piorando, né? Bom, gente, é isso, né? Quando vocês ouvirem falar sobre corrupção, fiquem com os 2 olhos abertos e bem atentos. Provavelmente estão querendo te enganar de alguma coisa. Estão falando disso pra você ficar com raiva e não prestar atenção em alguma coisa que tá rolando. O que não quer dizer que a corrupção não existe, que ela existe sim. Só que ela é usada como instrumento político para manipular o povo e enganar o povo. Isso aí. Assim, ela é usada como um instrumento para manipular o povo em busca de outra corrupção maior ainda. Geralmente é o que acontece. Como esse cretino aí que anda aí, se diz aí o grande moralista, enfiou o país nessa encalacada. Bom, acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu concluir bem, assim, falar bastante sobre como o problema, a corrupção funciona de uma forma geral. Acho que foi interessante a conversa. O que vocês acharam? Não, tá ótimo. Acho que tá bom. Tá bom. Bom, tá certo. Então, beleza. Vamos encerrar, pessoal? Então? Já que é assim, então. Tá bom, galera. Dá seu tchau aí, pessoal. O fevereiro foi embora. Oi? Bom, fevereiro foi embora? Tá porra. O Dani. Chateado, eu queria perguntar se o camarão tava bronzeado, nem deu tempo. Bom, beleza. Então vocês podem dar tchau antes de ir embora, por favor, pelo menos? Que grosseria, fevereiro. Que grosseria. Lá, já contribuiu bastante com essa molecada. Chega, já deu, já tem mais o que fazer. Tem que lá, tá tendo promoção no Camarada Camarão, tá ligado? Deixa eu ir logo antes que acabe tudo. Por isso que eles estão correndo. Tá indo lá pro Rio Sul agora. Tá bom, vocês podem dar tchau, tá? Um de cada vez, tá? Não precisa falar ao mesmo tempo. Não, eu já falei, é isso aí. Um abraço. É isso aí, um abraço, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora que você vê isso aí. É isso aí. Firmeza, galera. Então, ó, se inscreva no canal, manda sua ideia nos comentários, compartilhe com seus amigos, né? E continue acompanhando o canal aqui. A gente tá voltando agora, começando 2022, né? E é isso aí. Eu sou o Dan, do lado leste da periferia de São Paulo, diretamente pra Rádio Mulambo. Falou, valeu!